Fala, meus queridos e minhas queridas, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Tem informações quentinhas no vídeo de hoje, direto do CT Evaristo de Macedo, para passar para vocês. É a preparação do Bahia para o jogo tão decisivo do próximo sábado contra o Flamengo, válido pela 29ª rodada deste Campeonato Brasileiro. Acabei falando no início do vídeo passado que o jogo era domingo, mas não, o jogo é sábado. Minha cabeça tá no sábado, domingo de eleição não tem nada a ver, vocês entenderam. Vamos falar sobre volta de volante, vamos falar sobre atacante que vai ficar de fora, vamos trazer diversas informações para vocês no vídeo de hoje, além também já de esquentando ali as prováveis mudanças, né, que o time deve ter, prováveis não, as mudanças que o time deve ter, isso porque não deve contar com o Everton Ribeiro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia, e meu querido, já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você ajudar o canal, né, e também o nome do Esporte Clube Bahia. Se você gosta de me assistir aqui, não se esquece de deixar o teu gostei, e também não se esquece de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa comunidade, para receber sempre os vídeos em primeira mão, vídeos como esse, com muita informação, e além, claro, de participar do nosso sorteio. Venho falando aqui todos os dias com vocês. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. É a forma como eu tenho de poder te ajudar e poder também presentear, né, e agradecer pelo carinho, pela audiência aqui de todos os dias. E já vamos começar isso aqui pra gente não perder tempo falando sobre as notícias do Bahia, né, fazendo as últimas informações, falando sobre o CT Evaristo de Macedo também. Quero falar com vocês sobre Acevedo, sobre Biel e sobre Rezende. Ontem no vídeo eu trouxe para vocês algumas suposições, né, sobre o que provavelmente deveria acontecer, tendo em vista o prazo de recuperação e como está o estágio de recuperação de todos eles. E eu quero trazer algumas atualizações aqui que o Bahia também atualizou e de que eu consegui apurar. Sobre Acevedo, vai ser relacionado contra o Flamengo, vai estar de volta, como eu falei ontem para vocês, treinando normalmente com o grupo, participando de todas as atividades e não é mais problema, não está mais lesionado, inclusive hoje. Deu entrevista no CT Evaristo de Macedo, indicando mais uma vez que vai ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o jogo contra o Flamengo, 9 meses depois, né, 9, 10 meses, algo próximo a isso, é quase um ano de fora, e o Acevedo deve voltar, como eu falei, totalmente reintegrado. Sobre Biel e sobre Rezende, tenho duas coisas para passar para vocês. Biel já está recuperado da lesão das costas, mas ainda está num processo de transição, ou seja, ele vai ficar de fora desse jogo contra o Flamengo, como eu falei para vocês ontem, provavelmente não iria dar tempo, e isso acabou se confirmando nessas últimas horas. O Biel praticamente já cortado desse jogo, não deve ser relacionado, ele já está recuperado da lesão que ele tem nas costas, mas ainda está nesse processo de transição, isso leva tempo, fortalecimento e tudo mais. Ele ficou algum tempinho parado, então é necessário esse processo mesmo, para que não aconteça mais nada de grave com ele e que essa lesão não volte a incomodar. Sobre o Rezende, já vinha sentindo dores na coxa, se recuperou, foi pro jogo contra o Fortaleza, entrou, sentiu de novo e agora vai ficar de fora também. Segue fazendo tratamento lá no DM, como eu já disse para vocês e já tinha antecipado, ele provavelmente não seria relacionado. Por quê? Porque não daria tempo dele se recuperar, fazer o processo de transição, voltar a treinar com o grupo e poder ir pro jogo, né? Isso não daria tempo mais ou menos de uma semana. E isso aconteceu. O Rezende não vai pro jogo, ainda segue fazendo tratamento, só vai ser relacionado muito provavelmente novamente contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão, quando o Bahia vai enfrentar a equipe mineira, né? Mais um jogo direto aí de Copa Libertadores, a gente brigando por uma vaga entre os 6 primeiros. No mais, nenhuma informação sobre os lesionados a mais, é isso que eu tinha para passar para vocês. O restante do grupo segue fazendo atividades, segue treinando normalmente com bola, fazendo atividades em campo reduzido, treinando situações de finalização, de passes, tudo isso para tentar aprimorar e aumentar, obviamente, né, o poder de conversão e conseguir trazer os pontos necessários, principalmente nesse jogo contra o Flamengo. Falando agora sobre time titular. Pois bem, eu tenho algumas coisas para passar para vocês em relação a isso. Por quê? Porque eu fiquei a semana toda, desde que a gente começou e desde que a gente já saiu do jogo contra o Criciúma, pensando nas possibilidades que o técnico Rogério Ceni tem para o jogo decisivo do próximo sábado. Isso porque o Bahia não tem o Everton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Abre algumas possibilidades. Eu queria discutir isso com vocês agora. Vamos lá. Algumas coisas podem ser suposições, mas outras são fatos, né? Outras são coisas que eu realmente acho que pode acontecer, por tudo que a gente já viu do Rogério fazendo e por tudo que eu conheço também e tal, e tenho de informação. Vamos lá, algumas das opções para mim são as mais viáveis. Óbvio que existem outras, recuar o Cauli, jogar ele para a função do Everton Ribeiro e colocar o Lúcio, por exemplo, na função que ele faz ali centralizado, e aí começar com o Tassiano, Everaldo, ele, enfim, são várias as possibilidades. Mas eu queria trazer para vocês algumas aqui que eu acho muito provavelmente de acontecer. São duas. A primeira, entra o Depena e não muda mais nada, né? É uma troca pelo outro. Sai o Everton Ribeiro, entra Carlos Depena, Tassiano no ataque, Everaldo e tal, Cauli, não mexe mais nada. A outra
outra é se colocar o Tassiano no lugar do Everton Ribeiro, né, recuá-lo para o meio de campo e aí colocar mais um atacante na equipe, que pode ser Luciano Rodrigues, Rafael Ratão e tudo mais. O Rafael Ratão vem sempre entrando bem nos jogos, mas não sei se vocês repararam, principalmente nas coletivas, quando o Rogério fala sobre o Ratão e tal, ele fala sobre melhorar a recomposição, processo físico e tal. O Ratão parece que nunca tá pronto pra jogar. Eu não sei se a impressão de vocês é essa, mas a minha é justamente isso. E por tudo que eu consigo apurar também, e pela própria minutagem que o técnico Rogério Ceni dá pro Ratão. Eu não me lembro da última vez que ele começou como titular. Talvez a última foi contra o Criciúma, ainda na metade da temporada, na metade do ano, ali no início tal, de competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que ele foi titular em um jogo do Heriberto Riossi, mas depois dali eu não lembro mais do Rafael Ratão começando como titular. E aí ele pode fazer o seguinte, ele pode colocar o Tassiano como meio campista e colocar o Luciano Rodrigues como atacante. Acho mais provável disso acontecer caso ele opte pelo Tassiano. Qual é o problema aí? O Tassiano, quando fez essa função no Bavi, fez muito mal. E tem outra questão também, não tem a genialidade do Everton Ribeiro. Eu sei que é difícil você encontrar um jogador com as mesmas características e que tenha também a mesma genialidade que o Everton, mas o Tassiano é um cara muito mais de combate, muito mais físico, um cara muito mais para cumprir funções táticas do que propriamente você esperar algo tecnicamente falando ou esperar algum lance de criatividade. É um cara nota 7 que faz a função muito bem, mas não é tão criativo. E isso dentro do esquema do Bahia é muito importante. Você precisa ter um meio de campo que saiba construir, que saiba jogar e que principalmente saiba ser construtivo, né? Saiba ser criativo. E o Tassiano não tem muito bem essas características, mas pode ser uma opção importante. Por quê? Porque ele tem jogando como atacante há bastante tempo e isso vem potencializando ele cada vez mais como um jogador que pisa bastante na área, que tem um poder de finalização, que tem também um posicionamento muito bom dentro da área. Ele é bem decisivo e faz alguns gols assim de cabeça, alguns gols também com bola rolando, com finalizações dentro da área, que podem ser importantes no jogo contra o Flamengo, onde as finalizações vão ser escassas e as oportunidades vão falar muito. Você surpreender o adversário, você conseguir colocar o homem onde ele não está esperando, e aí criar um espaço vazio para ele conseguir a finalização, tudo isso pode ser importante. Acho mais provável disso acontecer. Eu não quero e não acho que o Rogério vai colocar o Tassiano como meio campista e o Luciano Rodrigues. Era o que eu queria, mas não acho que ele vai fazer isso. Acho que vai acabar dando Carlos de Pena, mas o mesmo na coletiva deu indicativos de que pode mudar o esquema tático, de que pode fazer alguma alteração além do que eu falei pra vocês. E aí a gente vai precisar acompanhar, entender durante a semana tudo aquilo que ele tá pensando, entrevistas também pra ver se a gente consegue alguma coisa e consegue desvendar alguma pista. Mas no mais, acredito ser muito isso. E por que eu acho que o Luciano Rodrigues seria a melhor opção? Porque o Flamengo do Felipe Luiz vai ser um time muito ofensivo. Isso a gente não tem dúvidas. Ele tem como característica de formação e tal, um treinador jovem, promissor, primeiro trabalho grande, mas como principal característica ele é bastante ofensivo. Ele vai deixar muito espaço para o adversário atacar. E aí o Bahia pode obviamente potencializar isso, colocando o Luciano Rodrigues para atacar os metros entre a defesa e o goleiro, que o Flamengo deve deixar. E deve deixar esse espaço para o adversário correr. No caso, o Luciano Rodrigues, né, receber essa bola em profundidade, atacando o espaço e tal, e conseguir fazer algo semelhante com o que o Ratão fez no jogo contra o Botafogo, lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não acho que o Flamengo, obviamente, em 2 jogos de Felipe Luiz, meio de semana hoje, né, contra o Corinthians e depois contra a equipe do Bahia, né, no jogo da Fonte Nova, não acho que ele vai, obviamente, mudar completamente a equipe e transformar essa equipe num time muito ofensivo. Mas eu acho que a gente já vai ver um pouco disso. Acho que já vai ver um Flamengo muito mais ofensivo do que a gente viu na Arena Fonte Nova. Então, imaginando isso, eu acho que essa solução poderia ser a melhor possível. Quero saber de vocês aqui embaixo nos comentários o que é que vocês estão pensando sobre isso. Se vai dar Luciano Rodrigues ou se vai dar Carlos de Pena. Quero que vocês comentem. No mais, é isso, meu povo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei. Também não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Além, claro, de você, cara, tá sempre aqui todos os dias. É o que eu peço, né? Que vocês continuem aqui comigo, me acompanhando todos os dias, para que a gente possa estar sempre aumentando a frequência aqui de conteúdos e trazendo sempre na melhor qualidade possível. No mais, é isso. E até o próximo vídeo. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau.